Já entramos ao vivo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, enquanto estão entrando aí nas redes sociais. Meu nome é Bruno Falsa, sou correspondente dos Jornalistas Livres aqui em Portugal. E hoje estamos com convidados, uma convidada permanente, a Maria Dantas, que é deputada pela RC, Esquerda Republicana de Catalunha, no Congresso Espanhol, e também Cristina Semblano, que é deputada municipal da região de Paris, na França, e dirigente do Bloco de Esquerda aqui em Portugal. Hoje estamos com uma nova jornalista livre, que estará apresentando esse boletim com a gente também, todas as semanas, que é a Luísa Bissaab, que é correspondente dos Jornalistas Livres em Coimbra. Primeiramente, uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando e uma boa tarde às deputadas que estão aqui presentes com a gente. Luísa, por favor, se você pudesse dar toda semana a gente atualiza os principais acontecimentos da semana sobre a crise pandêmica aqui na Europa, e a Luísa vai fazer uma atualização do que vem acontecendo aqui em Portugal, na reabertura gradativa aí da quarentena. E logo em seguida ela vai partir para as perguntas aos nossos entrevistados. Obrigada, Bruno. Boa tarde, Maria Dantas. Boa tarde, Cristina Semblano. É muito bom estar aqui com vocês. E queria começar falando um pouquinho da situação aqui em Portugal, até para a gente trocar essas figurinhas entre Espanha e França, né, hoje nessa entrevista. Então, desde 2 de maio, então quase uma semana, que Portugal saiu do estado de emergência. Foram 45 dias de estado de emergência. Como a gente estava conversando com a Maria agora há pouco, foi um estado de emergência um pouco menos rigoroso do que aconteceu na Espanha. Nós tínhamos um controle de isolamento, mas com objetivos concretos você podia sair de casa. Então, podia ir ao mercado, podia correr na beira do rio e em seguida retornar à sua casa. Não podia era sair passear. Isso foi relativamente bem cumprido pelos cidadãos aqui de Portugal, porém, o que a gente tem se preocupado um pouco é que, desde o fim do estado de emergência, aconteceu um disparo nos números em Lisboa e aqui em Coimbra também. Ainda a gente não sabe se esse aumento significativo é um resultado de testes que tiveram suas confirmações agora, ou se realmente é uma consequência desse processo de desconfinamento, né? Hoje nós podemos sair nas ruas, a máscara é obrigatória, mas tem muita gente na rua, os comércios pequenos já voltaram a abrir, então tem uma circulação grande de pessoas, e Portugal, como a gente sabe, tem uma população idosa muito grande, né? Então, quando sai na rua, você vê todos por ali que já estavam desesperados para tomar um solzinho, né? Dar uma passeada com o cachorrinho, então tá todo mundo pela rua. Então, a gente está um pouco aliviado de poder já fazer algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, muito ressabiados com o que pode acontecer, né? Então, nesse sentido, eu vou colocar uma pergunta aqui. A princípio, vamos começar pela Cristina, mas depois a Maria pode falar um pouquinho sobre a situação na Espanha também. Então, a pergunta é a seguinte, Cristina. Na França, a gente sabe que a pandemia teve início após uma série de protestos nacionais, seguidos da greve contra a reforma da Previdência, e para muitos analistas, essa greve foi a mais longa da história moderna do país, e o setor de transporte chegou a paralisar mais de 15 dias no final de dezembro, atingiu também as festas do fim de ano, né? E houve indícios da presença do vírus a partir de janeiro de 2020. E isso tomou um ritmo de crescimento nos meses seguintes, né? Então, janeiro começa os primeiros casos e o aumento é bem gradual, bem relevante a partir dessa data. Porém, no fim de março, após as eleições municipais, Macron anuncia um confinamento de 15 dias. Naquele período, o país já tinha indícios de ser um dos grandes focos do coronavírus da Europa, infelizmente, né? E a gente queria perguntar como que a deputada observa esse cenário que envolve crise econômica, crise sanitária
e as providências de combate à pandemia por parte do governo francês. E depois que a deputada Cristina responder, também mais ou menos esse formato a gente pode conversar com a Maria na Espanha, como que o governo lidou um pouco com essas crises, né? Exato. Antes de mais, muito boa tarde ao Bruno e a vocês as duas, a todos e a todas, vamos dizer, obrigada pelo convite que me fizeram, é um prazer estar com camaradas do Brasil, em Espanha, em Coimbra e em Lisboa. Eu aqui vejo a prova a marca do internacionalismo dos movimentos da esquerda radical, e portanto é um imenso prazer estar com vocês a partir de Paris. E o meu prazer é tanto maior quando se fala muito pouco da França, falou-se muito da Itália, falou-se muito da Espanha. Ora, a França está praticamente a atingir ou mesmo a ultrapassar a Espanha. Eu queria referir-me ao último balanço sanitário da França ontem à noite. Os balanços são dados à noite. Nós temos atualmente 26.230 mortes em França, temos 138.421 pessoas que foram diagnosticadas positivas ao coronavírus, temos praticamente 23 mil pessoas hospitalizadas, perto de 3 mil pessoas em cuidados intensivos, 2.868, mas atenção, chegaram a ser 7 mil, e temos 55.782 pessoas curadas, isto sobre os mais de 100 mil que entraram no hospital. É evidente que estes números são os números oficiais, eles pecam porque não têm em conta as pessoas que morrem em casa, nomeadamente, e portanto são números que são dados, vamos dizer assim, por defeito. Ora bem, a França encontra-se em estado de emergência sanitário, desde o dia 17 de março, e esse estado de emergência sanitário vai durar até ao dia 10 de maio à noite, ou seja, no dia 11 vai-se começar o desconfinamento, um desconfinamento progressivo que vai resultar, digamos assim, da classificação da zona em que as pessoas se encontram. Ou seja, eu, por exemplo, moro na Ilha de França, na chamada Ilha de França, Paris e a região parisiense, sou classificada numa zona vermelha, há outras regiões vermelhas e depois há as regiões que não são vermelhas e onde pode haver um desconfinamento mais soft. Bom, agora lembro-me da palavra inglesa e não da portuguesa, mais ligeiro. O que eu queria dizer quando nós falamos em número de pessoas diagnosticadas, eu acho que nós não estamos a dizer grande coisa. Não estamos a dizer grande coisa porque nós estamos a comparar países que testaram, que fizeram um rastreio muito diferente da população. Ou seja, a França é dos países que menos rastreiam no mundo e na OCDE. A Espanha está entre os 10 primeiros. A França está entre os últimos. Eu lembro-me que, apesar do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde ter feito um apelo aos países no dia 16 de março, dizendo o seguinte: testem, é fundamental o teste, é fundamental testar, é fundamental rastrear a população. Apesar de tudo, a França encontrava-se no dia 9 de abril com 5,3 testes por 1.000 habitantes, ou seja, abaixo da Turquia, ou um pouco acima, abaixo da Turquia, e um pouco acima do Chile, e um terço abaixo da organização da OCDE, e, portanto, o que eu queria dizer é que a França testa muito pouco, e que ainda no dia 28 de abril a França tinha apenas testava apenas 9,1 habitantes por cada 1.000. Ou seja, a França é um país que não testa, contrariamente a outros. Estados Unidos é os que testam mais, a Espanha também está entre os primeiros, Portugal testa mais, Portugal está na média da OCDE, mas a França está muito abaixo. Portanto, ora, vamos dizer uma coisa, vamos dizer que o rastreio da população é fundamental para desenhar a estratégia de desconfinamento. O que quer dizer o quê? O que quer dizer que a França vai iniciar o desconfinamento
na próxima segunda-feira, nesta segunda-feira, sem, no entanto, ter rastreado os habitantes, ou os ter rastreado muito pouco. Portanto, é a estratégia da França de desconfinar desta forma e numa total desorganização, porque o governo francês mostrou uma completa incúria para gerir esta crise, é algo de extremamente perigoso. É a razão pela qual, por exemplo, no município, na cidade onde eu moro, o executivo municipal, em primeiro lugar a presidente da Câmara, desobedeceu às ordens do governo e, portanto, a escola não vai iniciar, nem as creches, nem a escola não vão ser desconfinadas, vamos dizer assim, na próxima segunda-feira, porque o perigo é muito importante. Ela não quer assumir a responsabilidade, também muitos professores não querem assumir, e muito pessoal, nomeadamente as creches, não querem assumir a responsabilidade do desconfinamento. Obrigada, deputada. Você só poderia, antes da gente passar para a Maria, falar um pouquinho sobre o que acontece nesse primeiro momento do desconfinamento? Quem é que vai poder, algum comércio, os pequenos comércios vão poder abrir? Como é que eles começam? Sim, alguns, vamos dizer que havia comércios, atividades consideradas como essenciais para a atividade económica, que estiveram sempre abertos, cujo perímetro é muito discutível. Há perímetros discutíveis, por exemplo, foram fechados pequenos comércios, mas não se compreende muito bem porque é que em grandes superfícies, nas grandes superfícies era possível fazer todo o tipo de compras, ou seja, brinquedos, todo o tipo de compras que se podia considerar que não eram essenciais para a atividade económica. Nós vimos, por exemplo, o pessoal das plataformas de entrega a domicílio deslocarem-se sem qualquer tipo de proteção para entregar à população confinada burguesa algumas caixas de cerveja ou algumas sandes, o que é inverosímil. E o que eu queria dizer, sim, vai haver desconfinamento de certos comércios, há outros que vão continuar fechados, por exemplo, os restaurantes vão continuar fechados, ainda não se sabe muito bem quando é que vão abrir. Mas o que eu queria dizer é que o desconfinamento, portanto, o perímetro de desconfinamento é discutível e, sobretudo, as pessoas digamos que houve duas categorias de pessoas neste tipo de confinamento. Havia pessoas que estavam confinadas, que podiam fazer teletrabalho, etc. Havia outras que tinham de continuar a assegurar atividades económicas essenciais, cujo perímetro, como eu acabei de dizer, é discutível. E essas pessoas foram enviadas para a frente de batalha de mãos nuas, ou seja, sem proteção, porque a França, sexta potência mundial, sexta economia mundial, segunda economia da zona euro, estava completamente desprovida em matéria de máscaras, em matéria de testes, em matéria de batas, em matéria de toucas, em matéria de camas, em matéria de respiradores. Ou seja, a França, país desenvolvido, nomeadamente pelo valor do seu produto interno bruto, mostrou-se completamente desenvolvida do ponto de vista sanitário. Isso também tem a ver com a gestão dos hospitais como empresas privadas, o facto de não existirem estoques estratégicos e claro que tem a ver, no final de contas, com a soberania. Quer dizer, nós estamos perante países que no âmbito da globalização abdicaram completamente da sua soberania em matéria sanitária e em matéria de saúde de uma forma geral. E o que eu queria dizer é que aquilo que nós estamos a viver, o confinamento, esta narrativa do confinamento, ela só acontece precisamente por causa da penúria dos países em matéria sanitária e em matéria de saúde. Nós não podemos esquecer que o confinamento teve como principal objetivo achatar a curva das hospitalizações, sobretudo em cuidados intensivos, ou seja, sistemas de saúde que não estão absolutamente preparados para lidar com uma epidemia. E eu queria dizer que, apesar de nós apresentarmos esta epidemia
como qualquer coisa de exógeno, qualquer coisa que veio de fora, qualquer coisa que nos caiu em cima. Uma coisa é segura, é que nós estamos a viver a terceira pandemia do século XXI. Nós tivemos o SARS-CoV-1 na China em 2002, 2003, tivemos o MERS coronavírus na Península Arábica em 2013, é verdade, muito mais mortais, mas menos contagiosas, e temos o alerta de científicos e epidemiologistas sobre a possibilidade iminente de surgimento de uma nova pandemia. Portanto, nós não podemos dizer, os governos dos nossos países não podem dizer que não sabiam de nada. Sim, sabiam, simplesmente não estavam preparados. Um país como a França, por exemplo, nem sequer está preparado para lidar com a epidemia da gripe sazonal, onde morrem milhares de pessoas todos os anos. E, portanto, nós temos de, perante a falta, porque normalmente a medicina, tal como nós a conhecemos, a medicina diagnostica, isola os contaminados e trata. Nós aqui não estávamos nisso. Em França, por exemplo, estávamos na seguinte situação: está doente, não se sabe se tem o coronavírus ou não, não é um caso urgente, e o caso urgente surge apenas quando as pessoas estão a sentir-se asfixiadas, estão em estresse respiratório. Portanto, o que é que se faz para pessoas que podem estar contaminadas com algo que tem uma grande capacidade de propagação? Vai para casa, avalia a sua febre, tenta saber se tem temperatura ou não e toma paracetamol. Ou seja, hoje, no século XXI, nos nossos países, quer-se tratar uma pandemia deste nível com paracetamol. Paracetamol que, aliás, começou a ser racionado na medida em que, como sabemos, os princípios ativos dos principais medicamentos são fabricados na China e na Índia. Ora, isto não é uma maneira, isto não é a medicina que nós conhecemos. E nem na Idade Média nós conhecemos um confinamento desta amplidão, onde milhões e milhões de seres humanos estão confinados porque os países abdicaram dos meios de poder responder a epidemias, a este tipo de epidemia. Portanto, se nós nos encontramos nesta situação que é inédita, é bem a culpa dos governos que abdicaram de tudo, que deslocalizaram produções para a China e para a Índia e muito para a China, e portanto que geriram empresas geriram hospitais, como se fossem empresas privadas, sem estoques, nomeadamente de máscaras estratégicos. No caso da França, por exemplo, nós não falamos só em máscaras relativamente à população e à proteção da população, estamos a falar em máscaras de proteção, nomeadamente as FFP2, de proteção do pessoal da saúde, a razão pela qual há muita gente infectada na saúde, muitos profissionais de saúde infectados e muitas mortes também entre o pessoal de saúde. E isto, eu lamento dizer, mas eu acho que é algo que estava inscrito, algo que não é nenhuma novidade, porque estes países, dou o exemplo da França, por exemplo, a França, por exemplo, desde 2003 até hoje, a França suprimiu 13 camas de hospitais e, portanto, a Itália, a supressão ainda foi maior. Por conseguinte, nós estamos a falar em países que estão inseridos numa zona económica, portanto, na zona euro, e que, com os seus dogmas em matéria de déficit e de dívida, e que, por conseguinte, cortaram na saúde para poderem apresentar os dados que Bruxelas exige. Deputada, muito obrigada mais uma vez. É muito interessante ouvir as maneiras como os governos estão lidando e as próprias sociedades de cada país, né? Porque, infelizmente, a gente vê no Brasil que tudo segue-se um caos e as previsões são catastróficas. Exato. Acho que... Exato, mas muitas vezes fala-se de outros países, muitas vezes fala-se, claro, que no Brasil a situação é catastrófica, porque há mesmo uma negação da parte do presidente, há uma negação sobre a virulência do vírus, como nos Estados Unidos, mas às vezes fala-se, o que eu comparo, por exemplo, é com Portugal. Portugal encontra-se na mesma situação, é um país pequeno, encontra-se na mesma situação, mas portanto com problemas de produção de máscaras fora do país, de delegação da produção de material sanitário, mas Portugal foi, nesse aspecto, mais inteligente
porque antecipou a situação. Aqui em França, não. Aqui em França, em finais de janeiro, a então ministra francesa da Saúde dizia que não havia problemas nenhums, a França não riscava absolutamente nada com o vírus, na medida em que as autoridades chinesas o estavam a controlar. Isto é dito em finais de janeiro. E os governantes franceses diziam que estavam preparados se acontecesse alguma coisa, que não devia acontecer, mas se acontecesse, estavam preparados, quando na realidade não tinham estoques estratégicos e sabiam que estavam a expor a população a isto. Ou seja, neste país, se há hoje mais de 26 mil mortos, é porque as autoridades políticas, os poderes políticos não estavam apetrechados para responder à situação. Além do mais, eu acho acho engraçado, entre aspas, que hoje nos países desenvolvidos se fala muito das mentiras da China. A China mentiu, a China não comunicou atempadamente a existência do vírus, a China é a culpada do que nos acontece. Ora bem, o embaixador, para dar um exemplo, o embaixador francês em Pequim alertou desde o mês de novembro as autoridades francesas, ou seja, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês e o Eliseu, ou seja, o Presidente da República, que haveria um vírus estranho a circular em Wuhan e, apesar de tudo, nada foi feito. E, por conseguinte, eu penso que hoje os próprios ataques que são feitos à China, e eu não quero que se pense que eu estou a defender o regime chinês, porque eu não sou defensora de nenhum regime autoritário, mas eu acho que se a China mentiu no início, depois conseguiu, apesar de tudo, jugular a situação, que os nossos países, as nossas democracias liberais, tiveram mais do que tempo para se prepararem e não o fizeram, e isso é criminoso. E, portanto, hoje atacam a China porque querem desviar os olhares, querem desviar as atenções da sua própria incúria, da sua falta de antecipação e da sua incúria para gerir esta situação, expondo à doença e à morte os seus concidadãos. Muito obrigada, deputada. Com as consequências económicas que sabemos, ou seja, a França atualmente está a perder. Considera-se que em França cada mês de confinamento custa um terço do produto. Eu estou numa live. Obrigada, deputada. Eu queria conferir se a Maria Dantas está conseguindo me ouvir. Não. Luísa, parece que a Maria Dantas está tendo problema especificamente com o seu áudio, mas eu não sei se a Maria chegou a ouvir a pergunta da Luísa inicialmente. É uma pergunta que também cabe à Espanha, né? A Luísa perguntou que na França a pandemia teve início após uma série de protestos nacionais, seguidos por uma greve, inclusive, contra a reforma da Previdência, né? Inclusive os Gilets jaunes, os jaquetas amarelas, né? Estavam lá. E na Espanha, isso não é muito diferente, né? A Espanha, durante um certo tempo, tem sido alarmada por uma série de protestos, principalmente na Catalunha, o qual é a região que a Maria Dantas é deputada, inclusive o seu partido tem o líder preso em Madrid, acusado de sublevação, né? Então, a pergunta que se faz é que a pandemia na França e na Europa chegou a números de mortos e contaminados muito grande. E aí, Maria, eu acho que você poderia nos atualizar como tem sido o combate aí, desde a semana passada. Toda semana a Maria nos atualiza sobre os dados da Espanha, mas como tem sido o combate aí ao coronavírus e se há alguma associação aí com o que vem acontecendo na França, como a nossa deputada Cristina Semblano, a deputada portuguesa aí na França, nos demonstrou. Deixa eu só... Vocês estão me ouvindo agora? A Maria está me ouvindo? Eu queria só acrescentar uma coisa do que o Bruno falou, porque a Espanha também está nesse momento de flexibilização, né, de um pouco de abertura. Eu queria ouvir um pouco da deputada como que a sociedade está sentindo isso, porque às vezes, por mais que flexibilize, as pessoas não querem correr o risco, né? Como que eles estão recebendo essa flexibilização também? Ok, muito bom dia a todas vocês, a todas as pessoas que estão assistindo ao programa, a nossa conversa.
me solidarizar, claro, com todas as pessoas do Brasil aí no território, da nossa terrinha, que essas pessoas que estão passando por situações tão difíceis agora, com esses oficiais 10 mil óbitos, não? Que já sabemos que a subnotificação no Brasil é enorme, não é como aqui nos países da Europa. Portanto, todo o carinho, todo o apoio, todo o amor para o povo brasileiro que está sofrendo muito nesse momento. Começando, como fez a companheira da França, falando dos casos, dos dados atuais aqui na Espanha, que eu penso que é importante especificar, né? Nesse caso, são 223.578 casos, ou seja, testes positivos, são 122.265 hospitalizações, temos 11.292 pessoas na UTI e temos 26.478, infelizmente, mortes. Um dado que vocês sabem que eu sempre gosto de frisar é o número de pessoas recuperadas, que aqui na Espanha são 133.952 pessoas. Portanto, é um dado otimista. E também, como falou a companheira da França, dos países da OCDE, a Espanha realmente é o 8º país em número de testes PCR, que vocês sabem que são o teste de laboratório, que são realmente os fiáveis, não são aquelas provas rápidas, né? Nesse sentido, até o dia 30 de abril, aqui na Espanha, foram feitos 1.351.000, quase 1.352.000 testes de PCRs, e a média, mais ou menos, é 28,6 testes de PCR por 1.000 habitantes. Portanto, dos países da OCDE, a Espanha fica em 8º lugar em testes. Eu gostaria de dizer que a subnotificação é escassa aqui na Espanha. Na primeira semana, não é que houvesse uma subnotificação, sim que havia uma notificação, só que esses dados, na primeira semana, eles não eram contados. Por exemplo, uma pessoa que ficava doente, que não avisava e que morria sem avisar, a essa pessoa não se fazia o teste. Portanto, depois do segundo estado de prorrogação, do decreto de prorrogação, mais ou menos 15 dias depois, houve um aumento considerável dos dados de falecimentos e também de contágios aqui na Espanha, porque eles começaram a arrecadar também os dados das residências, que no Brasil chamamos de asilos, de pessoas também que morriam ou nas suas casas ou em outros lugares sem poder fazer o teste ou rápido ou de PCR. Sim, a Espanha ainda hoje estamos na fase 0, que seria uma fase inicial. O governo da Espanha dividiu o que eles chamam de desescalada em 4 fases. Até o domingo estaremos nessa fase 0, que é uma fase ainda muito restritiva, porém, a partir da segunda-feira, entraremos na fase 1. Só que existem algumas cidades, eu diria, mais que cidades, eu diria que territórios, porque o vírus, ele não entende de nacionalidade, entende muito de classe, isso é verdade, entende muito de cor da pele, entende muito o vírus. Só que ele entende também de territórios. Então, se um território existe uma alta quantidade de pessoas contagiadas, claro que esse território, nesse caso eu já estou falando diretamente de Madrid, onde eu me encontro agora, de Barcelona e de outras partes do território espanhol, onde nós não vamos poder passar na segunda-feira para a primeira fase. Vamos continuar na fase 0, uma semana a mais, e as outras partes, que são basicamente uns 51% do território espanhol, a partir da segunda-feira entrará nessa fase número 1, essa fase número 1 de desescalada, que mais ou menos será feita por províncias, como queria o governo espanhol, mas depois transacionando com forças políticas, nesse caso também a esquerda republicana, o PNV,
da Euskal Herria e outras forças políticas, será feita também com uma coordenação com as comunidades autônomas da Espanha. Então, por exemplo, o que poderemos fazer nessa fase 1? Volto a dizer que Madrid e Barcelona não estão incluídas nessa fase número 1, né? As pessoas vão poder sair de casa para ir visitar, por exemplo, amigos e familiares, mas que tem que ser considerado aqui a quantidade de pessoas que vão se encontrar, né? E, sobretudo, a vulnerabilidade dessas pessoas, por exemplo, pessoas em grupos de riscos, pessoas idosas, pessoas diabéticas, pessoas asmáticas, não entram nesse grupo. O grupo máximo de reunião de pessoas, seja em algum tipo de centro social ou mesmo na casa das pessoas, por exemplo, se eu quiser ir visitar amigos meus ou familiares meus, o máximo de pessoas que vão poder se reunir são 10 pessoas, isso também diz o decreto-lei que saiu no Boletim Oficial do Estado, onde vamos poder fazer essas reuniões, né? Eu acabei de dizer, em casa ou nas ruas, no máximo 10 pessoas. Aqui também as pessoas estão muito preocupadas, sobretudo com as crianças. Eu conversei, um dia comentei com você e fiz esse paralelismo com o Brasil, que eu acho que é interessante como sociedade brasileira a gente começar a ver esse tipo, abrir um pouco a mente, ver um pouco o que acontece em outros espaços do globo, para fazer basicamente uma comparação e para a gente ver a diferença, né? Aqui, na segunda, terceira semana do confinamento, a sociedade civil começou a se organizar em plataformas, coletivos vários, e começaram a enviar, tanto ao legislativo quanto ao executivo, petições várias para que as crianças pudessem sair pelo menos 1 hora ao dia. Então, se eu posso fazer assim algum paralelismo entre o que eu escuto e vejo do Brasil e o que eu escuto e vejo daqui, e já me refiro diretamente ao Estado espanhol, é que quando eu ligo a televisão no Brasil, eu escuto muito, muito a palavra economia. Eu escuto muito, muito. E aqui eu escuto bastante a palavra criança, idosos, pessoal sanitário. E estamos, essas outras comunidades, essas outras províncias e territórios entrarão nessa fase 1. Haverá essa diferença entre a desescalada na Espanha. Obrigado, Maria. Obrigado, Cristina. Obrigado, Luísa, pela pergunta. Agora eu vou encaminhar a segunda pergunta, que tem muito a ver com o que a Cristina nos respondeu a primeira, né? Sabemos que o primeiro-ministro francês, o Édouard Philippe, apresentou no último dia 7 de maio, em Paris, um plano logístico que determinará o fim da quarentena, né, gradualmente na França, a partir da próxima segunda-feira, no dia 11 de maio, ou seja, depois de amanhã. O premier detalhou a estratégia, apontou os pontos fracos das regiões francesas mais atingidas e que foram classificadas em vermelho. Parece tudo muito organizadinho, né? E parece até que os números não são tão altos quanto oficialmente o são, né? E a situação não é tão preocupante, parece até que está tudo bem controlado. E, segundo ele, está prevista para o início de junho uma nova etapa para a quarentena, como reabertura de escolas, bares e restaurantes. Cristina, a seu ver, essas medidas de reabertura, elas são pertinentes, ou isso é uma pressão do meio econômico para fazer com que os trabalhadores e a economia volte a funcionar, mesmo botando em risco a vida das pessoas? Já sabemos que no início da pandemia, como a Cristina falou, foi tudo muito mal organizado na França, né? Então, por favor, Cristina, e se puder também relacionar isso
enfim, como a senhora falou, do caso da China, relacionar isso com o neoliberalismo, né, e o sucateamento do serviço público, principalmente do serviço de saúde pública na França, feito pelo governo Macron e anterior a ele. Certo. Portanto, eu queria só corrigir uma coisa que disse há bocado, corrigir, enfim, podia ser mal interpretado quando eu disse os burgueses confinados. É evidente que a categoria socioprofissional, quadros superiores, enfim, os beneficiários da mundialização, eu não gosto de dizer a palavra mundialização, porque pode parecer, pode parecer que integra algo do humanista quando não é nada. Eu gosto mais da palavra globalização. Portanto, os beneficiários da globalização estão todos confinados, mas é evidente que estão também confinados os trabalhadores, os operários, os empregados, que estão a beneficiar daquilo a que se chama o desemprego técnico, o desemprego parcial em França, ou seja, as suas atividades económicas paralisaram e, portanto, eles estão a receber, em França, 84%, é o que se chama em Portugal o layout, utilizando a expressão inglesa, eles estão a receber 84% do salário líquido, e 100% quando se trata de trabalhadores que ganham o salário mínimo. Ora bem, é evidente que há uma pressão enorme que sempre houve desde o princípio do patronato. As organizações patronais, nomeadamente o MEDEF, a organização, o movimento dos empresários das empresas de França, é evidente que há uma pressão enorme do patronato para que haja desconfinamento, isso aí não há dúvida nenhuma. E, aliás, com ameaças veladas, ou seja, atenção, isto vai custar muito caro, e com apelos, é preciso que seja modificado o horário de trabalho, é preciso que seja alterado o horário de trabalho, até há quem venha dizer que os trabalhadores deveriam aceitar benevolamente, trabalhar benevolamente para a reconstrução da França. O vocabulário que sempre foi utilizado em França pelo Presidente da República é um vocabulário de guerra, como se nós estivéssemos em guerra, como se fosse possível estar-se em guerra com um vírus. Não se está em guerra com o vírus, não é um inimigo. Nós, quando há um inimigo, quando há uma guerra, nós sabemos quem é o inimigo. Neste caso, não. Neste caso, é apenas um vírus que nós não sabemos controlar e, sobretudo, que não temos condições para controlar devido à destruição, nomeadamente, do nosso aparelho sanitário e de saúde, do nosso sistema sanitário e de saúde. Portanto, há uma pressão efetivamente muito grande. Há ameaças do género, isto tem de se pagar, isto vai custar muito caro. E eu devo dizer que o estado de urgência sanitário que foi votado em França já faz alterações ao Código do Trabalho. Faz alterações ao Código do Trabalho, prevendo o alongamento, vamos dizer assim, o aumento do tempo legal de trabalho e prevendo cortes nas férias. Ou seja, nós estamos em países que estão já ao abrigo de um estado de urgência sanitária, de um estado de emergência, estão já a cortar nos direitos dos trabalhadores e a nada fazer no que diz respeito às grandes empresas, às multinacionais. Eu devo dizer que sim, foram proibidos os despedimentos para as empresas que estão a receber ajuda do Estado, mas não foi proibida a distribuição de dividendos. Como é que é possível que se esteja já a fazer pagar aos trabalhadores os resultados de uma crise que não tem a ver com eles, mas que tem a ver com a incúria dos poderes políticos? Como é que já se está a fazer querer pagar aos trabalhadores essa crise, quando o grande capital, as multinacionais, não são absolutamente nada chamadas para esse esforço? Por exemplo, retomaram o imposto sobre a fortuna em França? Não é questão disso. Portanto, o que eu queria dizer, claro, para responder à pergunta do Bruno, é evidente que o patronato faz uma grande pressão para que a atividade económica retome. Também é evidente que este confinamento por parte dos poderes políticos franceses tem a ver com o risco de revolta que poderia existir se as coisas continuassem da mesma maneira. Eu lembro que o sistema hospitalar francês nós podemos contar no sistema de saúde francês com 5 mil camas de cuidados intensivos, ou seja, 5 mil camas equipadas de respiradores, em tempo normal. Ou seja, chegou a haver 7 mil e tal pessoas hospitalizadas em cuidados intensivos na França. Portanto, isto só com a Covid. Portanto, sem contar com as outras hospitalizações. Portanto, foi necessário aumentar substancialmente a capacidade, nomeadamente através da desprogramação de cirurgias, etc. Portanto,
já não me lembro o que é que estava a dizer, mas globalmente, exatamente, que a revolta começou a ser muito grande no que diz respeito a esta falta de capacidade da reanimação, no que diz respeito ao facto que hoje em França, e é preciso dizer-se a verdade, não é? Hoje em França há pessoas que morrem nos lares, porque houve muitas mortes nos lares, pessoal infectado que infectou os utentes dos lares porque não tinha proteção, porque estava a tratar sem proteção, sem máscaras, sem nada, sem luvas, não havia proteção. Os profissionais de saúde, inclusivamente, muitos deles estão a ser, vamos dizer, equipados com os dons dados pelos particulares, como, por exemplo, sacos de lixo para servir de batas. A situação é esta, e, portanto, havia muitas pessoas, portanto, chegou a haver um pico enorme de pessoas nos serviços de reanimação, isso começou a transbordar cá para fora. Em França, pratica-se, portanto, as pessoas dos lares, atualmente, nos últimos tempos, nem sequer o equivalente da linha de saúde, da linha de emergência, a linha de saúde 24, nem sequer os vinha buscar, eles morrem. E, aliás, há indicações dos poderes das autoridades sanitárias para lhes administrarem uma injeção de Rivotril para eles morrerem. Nos hospitais franceses faz-se, agora talvez menos porque há mais camas disponíveis, mas faz-se uma triagem dos doentes em função de um certo número de critérios que foram indicados aos profissionais de saúde, que são a idade, as patologias existentes, vai-se escolher perante um número limitado de lugares em cuidados intensivos, vai-se escolher quem se pode tentar salvar e quem se envia diretamente para a morte em cuidados paliativos. Com esta agravante é que a maioria dos princípios ativos dos medicamentos não sendo produzida em França, mas na China e na Índia, a França começou a racionalizar medicamentos, nomeadamente o paracetamol, mas também anestesiantes, ou seja, medicamentos que são utilizados nos cuidados paliativos para minorar o sofrimento das pessoas que vão morrer, ou seja, nos hospitais franceses hoje há pessoas que não têm os anestesiantes que necessitariam para pelo menos terem uma morte mais suave. Portanto, é esta a situação. E tudo isto começou a transpirar para fora e é evidente que o confinamento foi também a resposta do governo a uma revolta da população. E, efetivamente, como vocês disseram há bocado, a França é um país que há mais de um ano está em revolta permanente. Tivemos os coletes amarelos, temos o pessoal de saúde, temos várias profissões dos transportes, houve uma greve de transportes que não demorou 15 dias, demorou mais de um mês, e por conseguinte a França está em estado de ebulição. E esse estado de ebulição fez com que certamente os poderes políticos optassem numa dada altura pelo confinamento. Eles optaram pelo confinamento à última hora, quando não podiam fazer de outra maneira. E, portanto, até aí deixaram. E foram de tal maneira inconscientes que, ao mesmo tempo que estavam a decretar, com o estado de urgência sanitário, o fecho das escolas, estavam a permitir que a primeira volta das eleições municipais se realizasse, o que levou à contaminação e à morte de assessores, de presidentes de Câmara, etc. Portanto, realmente, o confinamento foi porque não podia ser de outra maneira. A decisão do confinamento foi uma decisão política, porque não podia ser de outra maneira. Mas é evidente que tanto os poderes políticos neoliberais como o patronato, os poderes políticos neoliberais que são a voz do patronato, queriam que o desconfinamento acabasse o mais rápido possível e, portanto, começaram já a falar, mas isto não pode ser assim, isto vai ter um preço, efetivamente o preço vai recair nas pessoas em quem sempre recai, nas pessoas, nas camadas que são as vítimas das políticas e que têm sido as vítimas das políticas da austeridade. E eu devo dizer que, como falaram em manifestações há bocado, eu devo dizer que houve muitas manifestações que levaram milhares de pessoas para a rua do pessoal da saúde que se queixava. Aliás, há um professor de medicina que exprime as coisas de uma maneira muito interessante. Ele diz, em França, em vez de se cuidar dos doentes, cuida-se dos números. Isto é sintomático, cuida-se dos números, portanto, suprimem-se camas, suprimem-se postos nos hospitais e na saúde em geral. E por conseguinte, o que este governo
isto não se passou só neste governo, tem sido os sucessivos governos que têm operado estes cortes, que eles se intitulem de direita ou que se intitulem de socialistas, fazem exatamente a mesma coisa. E, portanto, com essas manifestações, o que é que se fez face a essas manifestações do pessoal da saúde, dos profissionais da saúde? Enviou-se a polícia com toda a força e, nomeadamente, lançaram-se granadas lacrimogéneas sobre o pessoal da saúde, portanto, que estava a manifestar, reivindicando melhores condições de trabalho. Eles diziam, aliás, uma das palavras de ordem nessas manifestações era: vocês contam os números, nós contaremos o número de mortos. E, portanto, esta situação, efetivamente, é importante ver e dizer e realçar que esta pandemia se vem ancorar, surgiu no momento em que a França estava em estado de ebulição, foram os coletes amarelos, foi o pessoal da saúde, foram os professores e foi, portanto, as grandes manifestações contra a reforma das pensões. Eu não sei se eu respondi, queria que eu falasse da China, Sim, muito obrigado, Cristina. Inclusive, salientar que nós, dos Jornalistas Livres, eu, através da minha pessoa, a gente cobriu, no ano passado, uma série de protestos em Paris. Inclusive, tivemos no lançamento do Jardim Marielle Franco, na capital francesa, com a Hidalgo, a prefeita de Paris, do PS, que ajudou nesse lançamento. Mas no dia que eu estive... É presidente da Câmara, sim, é presidente da Câmara. Isso. E no dia que eu estive em Paris, Paris estava em uma ebulição de protestos de 2 dias. No mesmo dia do lançamento do Jardim da Marielle Franco, houve protestos dos coletes amarelos no Champs-Élysées, né, na região central de Paris, e também a greve climática ambiental. E sendo que protestos estavam sendo marcados, né, todo domingo, os coletes amarelos saem todos os sábados, se não me engano, em Paris. E devido a toda essa crise de corona, isso caiu como uma luva para o Macron para fazer com que esses protestos parem. Maria, eu queria saber, em Madrid, principalmente no caso da Catalunha, se coisas parecidas aconteceram, apesar de que sabemos bem, mas para o público em geral é bom se informar, o governo da França é um governo neoliberal de direita e o governo da Espanha é uma coalizão de esquerda recém-eleita entre o PSOE, o Partido Socialista Obreiro Espanhol, e o Podemos. Porém, sabemos também que a Espanha ainda é uma monarquia, um resquício aí do franquismo que ainda vive na Espanha e que é um problema central para o povo do catalão, inclusive para o Partido da Maria, que não por acaso se chama Esquerra Republicana, né, porque defende a República da Catalunha. Por favor, Maria, se puder falar. Sim, eu gostaria de falar sobre o tema da monarquia e da república. Há 1 ou 2 semanas atrás, foi feita uma pesquisa em todo o Estado espanhol e saiu por goleada que a população da... Eu acho que tivemos um problema com o sinal da Maria, ela deve voltar logo. Mas Maria Dantas, só para esclarecer, Maria Dantas é deputada da Esquerda Republicana da Catalunha. A Esquerda da Republicana da Catalunha teve uma série de deputados presos, condenados por sublevação contra o Estado espanhol, e usaram uma lei do franquismo para fechar o Congresso da Catalunha, que tinha proclamado, através de eleições, através de plebiscito, que tinha proclamado a independência por não aceitar viver sobre o regime de uma monarquia, o qual combateram tanto na época da Guerra Civil Espanhola. A gente vai tentando aí recuperar o contato da Maria Dantas, mas, enquanto isso, a gente já pode adiantar... Maria voltou. Desculpa, eu não sei o que aconteceu. Realmente. Sem problema. Se puder continuar, Maria, por favor, a gente está ouvindo com atenção. Não sei, coisas que acontecem ao vivo, né?
Sim, Pois é, espero que não tenha sido o rei da Espanha. espero, justo quando estávamos falando disso, desculpem. Pois é, então eu gostaria de dizer que, sob o meu ponto de vista, no pós-Covid, ou seja, em toda essa pandemia, em todo esse tempo que nós estamos passando aqui, mais ou menos uns 60 dias aqui na Espanha, eu gostaria de dizer que ficou claríssimo que nós temos que ter 3 prioridades. Estão aqui anotadas, inclusive. A prioridade de que o setor financeiro, né, a banca, que foi resgatada, que vocês sabem que foi resgatada na crise de 2007, 2008, adiante, mais de 60 milhões de euros. Então, essa banca que nós, com o nosso dinheiro, resgatamos naquela época, tem que garantir os créditos às pessoas em estado de vulnerabilidade e sem, sobretudo, interesses, o que dizemos aqui na Espanha, né? Com realmente interesse, com juro zero. Eu acho que outra coisa que ficou importante aqui, ficou bastante claro, é que a gente tem que retomar toda a riqueza privada e dar para realmente quem necessita. E a terceira prioridade, que eu acho que ficou claríssima, é que o investimento público deve ser massivo na proteção social e na proteção também ecológica, sobretudo no tempo de emergência climática. Então, nesse sentido, eu gostaria de acrescentar o que acabou de falar a companheira de Paris, que, sob o meu ponto de vista, quem mais ganhou, pelo menos aqui na Espanha, com a pandemia do Covid, foram 3 fundos de inversão, de investimento, que nós chamamos aqui fundos de inversão. Amazon, Blackstone e BlackRock, que são os grandíssimos beneficiários da economia que será após o Covid. Também acrescento que o setor financeiro, o setor bancário, ou seja, a banca diretamente, novamente vai ser a grande vitoriosa dessa crise, né? Como foi a vitoriosa da crise de 2007, agora com a crise da pandemia e também com as consequências. Eu acredito que o setor financeiro bancário é o grande vitorioso, porque enquanto o tecido empresarial, quando eu falo tecido empresarial espanhol, eu estou falando desde as pymes, as pequenininhas, ok? Até empresas grandes, está se afundando por causa do confinamento, enquanto há milhões de pessoas que estão demitidas, né, com ERTO ou diretamente com ERE, que são as 2 figuras legais aqui na Espanha. Os bancos espanhóis já retiraram, já tem assim, olha, a calculadora na mão, já estão com a calculadora na mão para ver realmente o quanto de dinheiro que vão ganhar com as novas medidas do governo, especialmente porque muitas dessas medidas estão, segundo o meu ponto de vista, claramente projetadas, estão assim, ad hoc feitas para atender às necessidades dos bancos. Eu dou um exemplo, a moratória do aluguel, né? O governo, num dos decretos-lei, diz o aluguel, as pessoas podem deixar de pagar o aluguel, porém pedindo um crédito no banco. Então, esse, para mim, é um grande exemplo. E também, né, os grandes acionistas, os presidentes dos bancos, os principais executivos dos bancos espanhóis que a gente tem aí no Brasil, né? Eu acho que eles estão começando também a rever as suas estratégias, né, de comprar esses milhões, trilhões de ações nesses últimos 2 meses. Isso não sou eu que digo, inclusive o Financial Times, se vocês quiserem entrar, para que tenham mais lucros de mais de 50% do que eles mesmos fizeram em investimentos, né? No momento em que o mercado de ações parecia realmente que havia realmente como se diz em português, uma cunha, uma fenda, né? nas últimas décadas. Então, nesse sentido, eu acho que parecia, inclusive, até meio estranho que não houvesse um abutre, né? Que aqui na Espanha chamamos buitre, um abutre que não tenha ainda feito uma tal oferta pública de aquisição de bancos espanhóis. Basicamente, em outras palavras, seria que as pessoas, eu e a cidadania espanhola, que vamos arcar, infelizmente, com o ônus desse novo resgate
disfarçado de pós-Covid. E a última coisa que eu queria acrescentar, que eu acho que é um aspecto que a gente tem que levar em conta também, é que os bancos, de acordo com os decretos-lei, eles vão poder acessar as linhas de liquidez ao custo zero. Volto a dizer, os bancos poderão acessar as linhas de liquidez ao custo zero e vão levar isso ao mercado de empréstimo. Isso eu acho que é muito importante a gente falar, muito importante. E também temos que acrescentar que os empréstimos que foram concedidos, ou seja, que serão concedidos após a crise do coronavírus, já estou falando em marco pós-Covid, terão o apoio do Estado espanhol, né? O que, segundo o meu ponto de vista, garante que vão obter bilhões e bilhões e bilhões de benefício, sim ou sim. E é mais, sem o risco de que tenham feito alguma coisa ilegal, infelizmente. E nada, novamente, o setor da grande banca, o setor financeiro, será o grande ganhador das misérias pelos quais toda a cidadania aqui da Espanha passamos. Sinto ter sido tão dura, mas é o que eu penso. Obrigado, Maria. É sempre importante essas informações. Eu acho que aqui a Cristina e a Maria estão nos mostrando aí como o capital está usando uma pandemia para ficar ainda mais rico, né? E explorar ainda mais os trabalhadores. E é isso que está acontecendo em todo o mundo, de forma ainda mais grave no Brasil, em que o Bolsonaro, inclusive, nega a existência da própria pandemia. Luísa depois vai fazer umas últimas perguntas do público, então já avisar aí para quem está nos acompanhando ao vivo, quem quiser fazer perguntas para Maria Dantas, da Espanha, nossa deputada brasileira aí na Espanha, nossa única deputada no exterior, eleita para um parlamento nacional, e a Cristina Semblano, uma deputada portuguesa, que é deputada municipal na região de Paris. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a epidemia na Europa, por favor, façam as perguntas, que a Luísa vai, ao final do programa, selecionar aquelas que forem pertinentes a fazerem para as deputadas. A última pergunta que nós, dos jornalistas livres aqui de Portugal, temos para as deputadas seria sobre a possibilidade que saiu nos jornais, né, em muitos meios aqui da imprensa europeia, a possibilidade de uma segunda onda de coronavírus por conta dessa medida de relaxamento, como Cristina falou, uma medida que é muito pressionada aí pelos empresários, como a Cristina e a Maria Dantas demonstraram, que é uma pressão mais dos empresários e da economia do país do que realmente uma necessidade de saúde pública, que a coisa não está mais tranquila na Espanha e nem na França, né? Então, por favor, Cristina, se puder nos falar mais sobre isso, e já ir nos encaminhando aí para meia hora final do nosso programa. Exato. Olha, eu, antes de mais, queria dizer que estou perfeitamente de acordo com o que a Maria Dantas disse, portanto, a contribuição do setor financeiro, etc. Estou perfeitamente de acordo com o que ela diz e que vão ser os mesmos, pretende-se que sejam os mesmos a pagar. Evidentemente que nós temos de saber uma coisa, é que esta crise, portanto, foi uma crise que se veio ancorar numa crise que já era pré-existente, e que é uma crise, antes de mais, ecológica. A pandemia tem a ver com a ecologia, tem a ver com a predação da natureza, e quando me dizem que é a China a culpada, eu pergunto, mas por que razão deslocalizaram a produção na China? Muito simplesmente porque ela era mais barata. Eu diria que é absolutamente essencial, acrescentaria talvez ao que a Maria Dantas disse, que é absolutamente essencial recuperar a soberania em setores estratégicos, nomeadamente na saúde e nomeadamente ao nível sanitário, de uma forma geral, a saúde, na indústria farmacêutica, ao nível e lembro só aqui, entre parênteses, que a França tinha uma das maiores
fábricas de produção de máscaras no mundo e que foi abandonada, vendida aos americanos em 2012, sob o governo de François Hollande. Ora bem, no que diz respeito a esta segunda pandemia, o que eu queria dizer é o seguinte: eu penso que nós estamos perante um vírus que é, digamos, inofensivo na maioria dos casos, ok? Mas que pode trazer complicações graves e que pode provocar mortes, como nós ouvimos. Eu penso que o número de mortes que nós tivemos nos nossos países, em Itália, em Espanha, em França, tem mais a ver com a forma como nós gerimos a pandemia do que propriamente com a pandemia. Quer dizer, os países finalmente que mais testaram, os países que puderam proteger os seus cidadãos e os seus profissionais de saúde, não tiveram o número de mortes que nós tivemos. Esta crise foi muito aproveitada para criar um clima de medo, e finalmente esse clima de medo atingiu o seu paroxismo quando houve o confinamento, porque os cidadãos perguntaram-se, mas se os poderes políticos estão a confinar é porque isto é mesmo grave, porque são os mesmos poderes políticos que sempre deram a primazia à economia e ao Deus mercado. Se agora se estão a preocupar connosco é porque realmente isto é grave. Mas eu penso que há um clima de medo que foi criado e com esse clima de medo foi mudado, houve uma inversão do campo da responsabilidade, a responsabilidade que era dos poderes políticos por não terem antecipado e por não serem capazes de gerir, passou para os cidadãos que vêm cá fora, que vêm ao parque, que vêm apanhar ar, e daí o espetáculo dos drones a sobrevoar os céus de Espanha, de França e de Itália, dizer aos cidadãos vão para casa, e finalmente se a situação não se conseguir jugular, a culpa é vossa. Sobre esta segunda vaga nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada, até nem sequer sabemos se é uma continuação da primeira vaga, porque o que acontece é que com o confinamento, com o fim do confinamento, vai haver muitas novas infecções, porque o vírus está ativo. Por exemplo, aqui em França, o vírus está ativo em todo o território francês. E é evidente que, uma vez se ele está ativo, uma vez que haja o desconfinamento, uma vez que os cidadãos vão para a rua, é evidente que ele vai, vamos dizer, atacar. Aqui em França, presume-se que haja 15 mil novas contaminações por dia a partir do 11 de maio, ou seja, a partir do desconfinamento, sabendo que o desconfinamento foi preparado de uma maneira perfeitamente caótica, que as pessoas vão estar nos transportes públicos sem possuírem proteção, porque eu devo dizer que as máscaras são obrigatórias e os cidadãos pagam uma multa se não tiverem máscara, mas que não há máscaras, que os poderes públicos não disponibilizaram máscaras e que, numa altura em que os próprios profissionais de saúde estão a trabalhar com uma falta enorme de material, as grandes superfícies estão a vender máscaras muitas vezes não homologadas, e surge a pergunta como é que é possível que as grandes superfícies tenham estoques de não sei quantos milhares de máscaras, enquanto que os profissionais de saúde tiveram uma falta enorme de máscaras até agora. Constituíram estoques, conseguiram abastecer-se enquanto que os poderes públicos não conseguiram fazê-lo. Portanto, há aqui toda uma série de... o que eu posso dizer é que uma família de dois adultos, pai, mãe e duas crianças, vai ter de consagrar um orçamento mínimo de 200 euros para poder equipar-se com máscaras. Portanto, eu não sei se esta segunda vaga que vai haver, ou seja, se a vaga proveniente do desconfinamento vai ser uma segunda vaga ou vai ser muito simplesmente a continuação da primeira. Eu penso que aqui há também a criação de um clima de medo, de um clima de suspeita, em que os cidadãos, em vez de se voltarem para os poderes públicos, vão começar a acusar o vizinho porque sai, porque não sai, porque vai passear o cão, etc. Há um clima de delação aqui, em França há um clima de delação muito importante, como se os culpados da propagação da epidemia fossem os vizinhos, o outro, e não os poderes políticos. Portanto, há uma certa despolitização. Portanto, eu não sei, esta segunda vaga, eu sou muito prudente, não sei se é uma segunda vaga. Normalmente as doenças, tivemos o caso da gripe espanhola, que é uma outra coisa, onde realmente houve uma segunda vaga, mas nós não sabemos nada, acho que ninguém pode dizer que vai haver uma segunda vaga. Agora, que esses medos de uma segunda vaga sirvam os intuitos dos poderes políticos, eu estou absolutamente convencida. Aliás, por que razão o estado de urgência sanitário começa logo, uma das disposições do estado de urgência sanitária, começa logo a atacar os trabalhadores e o Código do Trabalho e não pede colaboração
das grandes fortunas e das grandes empresas. Aliás, quando eu falo em empresas, falo nas grandes empresas, nas multinacionais, não estou absolutamente nada a falar das pequenas e médias empresas que lutam com muitas dificuldades para poderem manter o barco à tona da água. Portanto, eu sou muito prudente, sou mesmo muito prudente na questão, e se me permite, eu acrescentaria só uma coisa. Eu acho que há uma certa despolitização do debate. À força de se falar no número de mortes, no número de sobreviventes, no número de contaminados, no número de curados e no número de hospitalizações, acho que está a haver uma despolitização. Por exemplo, em relação ao pessoal de saúde, eu vejo que começou na Itália com uma forma de apoio ao pessoal de saúde, mas veio para a França, para a Espanha, etc., que as pessoas aplaudem os profissionais de saúde e chamam-lhe heróis. Ora bem, nós não queremos, eu acho que politicamente falando, nós não queremos que haja profissionais de saúde, bombeiros, pessoal das ambulâncias que sejam heróis. Nós o que queremos é que haja pessoal, profissionais que tenham condições para exercer dignamente as suas funções e que as possam exercer, que tenham os meios e que tenham os salários e que tenham o reconhecimento, nomeadamente através das condições de trabalho e de salários. Não estamos à procura de heróis. E, portanto, esse discurso dos heróis e esse discurso de bater palmas, como aqui se faz em França, às 8 da noite batemos palmas, eu acho que há uma certa despolitização, porque o que nós temos é de analisar bem a situação, de dizer que nós estamos perante uma crise que não é apenas política, que é uma crise sanitária e que temos de pedir contas a quem é responsável pela falta de antecipação e pela gestão dessa crise. E fala-se muito, sabe, aqui em França, muito, e também penso que noutros lados, no novo mundo que vai surgir após esta crise pandémica. Eu não acredito que haja um novo mundo que, por encanto, vá sair desta crise pandémica. Pelo contrário, eu acho que os poderes neoliberais que nos governam e que governam praticamente todo o planeta na hora atual, eles vão sair reforçados desta crise. Eles vão sair reforçados desta crise porque eles conseguiram incutir medo e estão num estado. Agora lembro-me do filósofo italiano Giorgio Agamben, que diz que nós estamos votados a viver estados de exceção permanentes. E, efetivamente, o que se pretende, olha, é o caso da França, tivemos o estado de exceção e as leis antiterroristas, de que uma parte passou para o direito comum. Eu tenho a certeza que no fim deste estado de urgência sanitária há disposições excepcionais que vão passar para o direito comum. E, portanto, eu penso que estamos todos, as nossas democracias liberais estão cada vez mais preparadas e agora, sobretudo depois desta crise pandémica, para se tornarem cada vez mais iliberais. Obrigado, Cristina. Agora, Maria, por favor, se puder também comentar e se quiser dialogar com a Cristina, fique à vontade. Sim, não, eu escutei com bastante atenção a fala da Cristina, gostei muito, estou bastante de acordo com ela, né? Eu também não ousaria fazer um prognóstico, me remito à OMS, que agora, em época de tanto terraplanismo no mundo inteiro, eu acho que é importante a gente colocar a mirada na ciência e nas pessoas que estão dentro do sistema mundial de saúde, do pessoal sanitário. O mesmo diretor-geral da OMS já declarou, né, que a gente não pode descartar que haja futuras, o que chamamos em castelhano, oleadas de coronavírus, ou seja, que volte, que haja uma nova onda do coronavírus com o desconfinamento. Aqui também eu já ligo, já faço o enlace, aqui também eu já faço o enlace com os discursos extremistas do fascismo no mundo inteiro, já passando pelos Estados Unidos, Brasil, Hungria e etc. E aqui na Espanha nós temos o Vox, a extrema-direita, né, que está, não vou dizer que está utilizando a ultradireita na rua, fazendo passeata e carreata como no Brasil, mas também faz esse clamor, esse chamamento às pessoas para que voltem a trabalhar, e nesse sentido
estão fazendo o mesmo que Bolsonaro, né? Então, o confinamento é importantíssimo, essa fase de desconfinamento é crucial, sobretudo essa fase 0, que nós estamos aqui 60 dias dentro de 4 paredes, muitos dentro de paredes de 20 metros quadrados, infelizmente, e essa fase 0, sem a conscientização da população em fazer um distanciamento correto, será muito complicada, né? Esse distanciamento social, esse alívio que o governo, nesse sentido, diversos governos estão dando à população para que as pessoas possam fazer o seu desconfinamento escalado, isso sim, essa fase vai ser muito, muito importante, e já veremos dentro de 1, 2 ou mesmo 3 semanas se haverá um aumento ou se não haverá um aumento, como falou o diretor da OMS, né? Eu gostaria também de, nesse sentido, tomar também a palavra da companheira Cristina. Eu gostei muito do que ela falou, né? Que a gente precisa também politizar o tema da pandemia, a gente precisa olhar essa pandemia com um olhar de gênero, com um olhar de classe, é muito importante, e também, por que não, com um olhar político e um olhar crítico em todas as medidas que todos os governos do mundo, sejam governos de extrema-direita como o governo brasileiro, o governo norte-americano, dos Estados Unidos, ou um governo que o mundo inteiro diz ser progressista, como é o governo da Espanha, que, nesse sentido, como vocês sabem, nós votamos abstenção, pelo menos o grupo político no qual eu formo parte, votamos todos os reais decretos de alarme, votamos abstenção, né, para dar seguimento ao estado de alarme, mas também com muitas propostas, com muitas emendas, todas essas já dirigidas à população, às classes mais vulneráveis, mais vulneralizadas, e as classes mais precarizadas, né? E também eu acho que é muito importante a gente pensar em algo, e eu agora já penso diretamente no Brasil, que é o tema da militarização e da regressão dos direitos civis das pessoas, né? Ou seja, eu deixo aqui lanço aqui essa ideia para que as pessoas que nos estão vendo agora, e penso em muitos livros que eu li, né, em toda a minha vida, que essa dicotomia que existe agora mesmo no mundo inteiro entre o estado de exceção, né, o estado de exceção e o respeito aos direitos civis, e vou além, respeito aos direitos humanos. Eu acho que é um tema para uma próxima Maria, perdão, acho que um telefone tocou da Cristina, mas já foi resolvido. Por favor, continue. Não, pois isso, né? Que eu gostaria de voltar ao princípio, na minha fala anterior, de que a gente tem que estar bastante consciente dessas 3 prioridades. Anotei aqui as 3 prioridades, que é basicamente quem tem mais tem que abrir mão para dar a quem mais necessita e quem menos tem. A banca, o setor bancário, o setor financeiro, que foi resgatado com dinheiro nosso, isso é importantíssimo, o dinheiro era nosso, tem que garantir os créditos às pessoas agora que não vão ter dinheiro nem para comer, tem que garantir dinheiro a essas pessoas com créditos a interesse, a juros 0. Isso vai ser importantíssimo no pós-Covid. E o último, volto a falar, que para mim é a terceira grande prioridade, que é que haja realmente um investimento público massivo de proteção social, e já nessa proteção social, já olhando
a Agenda 2030, já olhando, inclusive, a primeira ODS, né? Essa emergência, essa proteção social, tanto no ecológico, em algumas, infelizmente, emergências que temos. E agora mesmo, estamos passando por uma emergência sanitária, mas levamos quase a vida toda, eu tenho 50 e eu acho que eu levo quase a vida toda em emergência climática. Obrigado, Maria. Agora a Luísa vai encerrar o nosso programa. A gente tem uns 15 minutinhos ainda aí, né, Luísa? Eu queria, para a gente fazer essa transição entre as perguntas do público, eu vou mostrar alguns dados aqui, vamos ver se eu consigo fazer essa ferramenta. Queria colocar esses dados mundiais, né? Ele faz uma escala aqui dos países por ordem de países que têm mais números de mortes diariamente. Então, a gente vê aqui, nessa segunda fileira, que o Brasil é o segundo colocado, né? Isso é uma notícia que desde ontem, infelizmente, a gente atingiu no ranking. Aqui embaixo, em quinta colocação, tem a França, e em sétimo tem a Espanha. O que é interessante da gente ver aqui no canto direito da tela, esses números, é o número de testes a cada 1 milhão de pessoas. O Brasil, disparadamente, tem pouquíssimos testes, totalizando aqui uma média de 1.500 testes a cada 1 milhão de habitantes, sendo que a França tem uma média de 20 mil, Espanha 41 mil. Tudo isso que eu quis mostrar é para dizer que a situação do Brasil, como a gente sabe, é muito séria, e já coloco aqui também uma pergunta de um dos nossos companheiros aqui do público, que queria ouvir de vocês alguns comentários, repercussões sobre o tal churrasco que o Bolsonaro vai fazer diante de todas essas mortes, de toda essa catástrofe pandêmica. Ele decide fazer um churrasco, e no Brasil isso repercutiu muito mal, e eu queria ouvir um pouquinho sobre como isso repercutiu na França e na Espanha, como que a mídia tratou disso. Também sobre esse tema, a gente tem aqui mais uma pergunta, deixa eu só achá-la aqui para colocar na tela, da Ana Cristina Santos, que também fala um pouco da questão do impeachment do Bolsonaro, né? Então, a Ana diz: como vocês percebem o posicionamento do presidente da Câmara frente aos pedidos de impedimento do presidente? Se vocês acreditam que é o momento de tirar o Bolsonaro. Vou resumir tudo isso, mesmo para a gente falar um pouco dessa repercussão da mídia internacional, se vocês puderem falar rapidinho como que a mídia tem tratado o governo Bolsonaro diante das possibilidades de impeachment, do tal churrasco que ele vai fazer para, sei lá, celebrar 100 mil mortes, só pode ser isso na cabeça de um genocida, e também encaminhar para conclusões finais, agradecer mais uma vez também a participação. No finalzinho eu volto para fazer os agradecimentos, mas se vocês puderem responder nosso público. Parece que a Cristina está com algum problema de conexão, então a gente joga a bola primeiro para Maria. Tá bem. Sim. Em primeiro lugar, fora Bolsonaro, fora bolsonaristas, fora governo terraplanista, aqui a mídia europeia, inclusive mídia, não somente mídia progressista, né, a mídia conservadora, a mídia séria conservadora, tem claríssimo quem é Bolsonaro, o que representa Bolsonaro, inclusive no panorama geopolítico, o que representa Bolsonaro, inclusive já houve capas de revistas e de jornais aqui falando que Bolsonaro não é Bolsonaro, é um Bolsonaro. Já houve, inclusive, fotos também do Bolsonaro com o bigodinho do Hitler, ou seja, Bolsonaro aqui é bastante conhecido, né? Segundo o meu ponto de vista, agora realmente já está absolutamente caracterizado como faz um ano, mais ou menos há um ano atrás, eu dizia que o governo de Bolsonaro tinha quatro patas, né? Agora a pata é única, eu diria que a pata, eu acho que é bicéfala, tem duas cabeças, né? É a parte militarista e a parte realmente fascista, do fácil na rua, como temos aí estes 300 do Bolsonaro acampados aí na frente do STF. Eu também posso dizer que o Bolsonaro, o governo do Bolsonaro, ele já não vai nem contra as esquerdas, né?
ele já está realmente muito focalizado contra as instituições, contra a República. Eu sempre disse que não é que Bolsonaro ele vá contra a democracia aqui também, mas ele quer destruir a República, ele quer destruir, e está fazendo. Todo o ano passado ele obrou para isso, ele aparelhou as instituições da República, ele não segue uma liturgia do cargo, todos os seus tampouco seguem a liturgia do cargo, né? O último fato que nós tivemos desse passeio maravilhoso que ele fez com os lobistas ao STF, isso diz perfeitamente que ele já não vai, inclusive, contra as pessoas de esquerda, né? Ou seja, o foco principal agora são as instituições da República Brasileira. É terrível que o povo brasileiro tenha que passar por uma época tão triste e ainda não chegou à parte principal da curva. Infelizmente, haverá muitas mortes no Brasil. Eu, cada dia, choro de tristeza, porque o povo brasileiro vai passar por uma época tão difícil, tão triste, miserável da sua vida, com um energúmeno fascista presidindo o governo do Brasil. Obrigada, deputada. Não sei se a Cristina consegue voltar. Eu consigo ouvir, eu consigo responder. Eu consigo responder se vocês me perguntarem, porque tenho um problema eu consigo responder, hein? Então, eu estou a ouvir, mas parece que a minha imagem não se vê, mas a gente te ouve, pode responder. Pronto, então se me ouvem eu posso falar. Sim, fica à vontade, deputada. Tá, agora eu tenho pena, mas é que não ouvi exatamente aquilo que foi perguntado, mas queria só voltar 2 segundos atrás para dizer que eu não estou absolutamente nada contra aquilo que disse a Maria Dantas. Eu só disse que a história da segunda vaga, eu não sabia se ela existia ou não, mas porquê? Porque eu penso que esta contaminação que vai haver após o desconfinamento não se trata de uma segunda vaga. O vírus continua ativo como sempre esteve. As pessoas é que estavam fechadas em casa e ao saírem, evidentemente que vão ser contaminadas. Agora, eu não sei se pode chamar a isto uma segunda vaga. Agora, para falar nisso, posso dizer que a Alemanha, que desconfinou no dia 6 de maio, 2 dias depois já se encontra com um cantão onde foram detectados mais de 100 casos, há problemas em 2 outros e normalmente ela já está a tomar medidas de confinamento parcial, nomeadamente no domínio do condicionamento da carne, do abate e do condicionamento da carne, e está-se a pensar que poderá haver um problema, portanto, nessa fileira na Alemanha. Mas, enfim, eu não estou a dizer que não há uma segunda vaga, ou seja, eu pergunto-me se essa segunda vaga não é muito simplesmente a primeira, porque o vírus não saiu dos nossos países, não é? Nomeadamente da França. Agora, eu não sei qual é a pergunta que me queriam colocar, porque eu estava sem som. Eu coloquei algumas perguntas do público, mas que se remetiam à repercussão internacional sobre o governo Bolsonaro, sobre a catástrofe que tem sido essa gestão diante da pandemia. E não sei se você chegou a ver em alguma mídia hoje, ele vai fazer um churrasco com 30 amigos, ele fez questão de dar essa declaração na mídia, que faria esse churrasco. E a gente estava conversando um pouco sobre essa repercussão internacional, no caso, então, na mídia francesa, e também colocando algumas, finalizando sua fala, né, para a gente também daqui a pouco encerrar a entrevista. Certo. Uma consideração uma espécie final. De conclusão. Claro que eu tenho seguido, menos do que em França, menos que em Portugal, tenho seguido o que se passa no Brasil, aliás, os mídia franceses, nomeadamente, eu estou sempre Acho que o áudio travou. Cristina, você está ouvindo a gente? Acho que a gente teve problema de conexão aqui de novo. Bom, nesse caso, pessoal... eu vou ver outra vez. Um momento. A gente está te ouvindo, deputada. Pode Sim, eu pensei que não me estavam a ouvir. Agora voltou.
Ok, portanto, o que se passa é que, tanto, como eu digo, eu tenho seguido aquilo que se passa, e que, aliás, fala-se muito nos mídias franceses e portugueses, etc., na situação no Brasil, e é evidente que é uma situação perfeitamente irresponsável, negar as coisas, arriscar a vida das pessoas, nos Estados Unidos igual, portanto, claro que são atitudes perfeitamente reprováveis e inconscientes, portanto, presidentes que parecem mais cowboys do que outra coisa. Portanto, aí não tenho qualquer tipo de dúvida nisso. Em relação, agora, algo para finalizar o que se está a passar, a pandemia, o que eu espero é que durante este tempo de confinamento, que dura desde o 17 de março em França, que vai terminar agora no dia 11 de maio, apesar do desconfinamento ser com bastantes restrições, nomeadamente reuniões, deslocações, portanto não nos podemos deslocar a mais de 100 km, mas nomeadamente do ponto de vista de reuniões, manifestações, etc., que são proibidas. Eu espero só que o nosso pensamento, o nosso livre pensamento não se tenha confinado, e que pelo menos uma grande parte da população confinada tenha tomado o tempo de analisar a situação, de não estar com o medo como meta, de não ter o medo como principal companheiro na vida, mas de analisar a situação e de poder depois, ou até agora, pensar como é que é possível construir um novo mundo, sabendo que aqueles que estão à frente dos nossos destinos e que continuarão à frente, ou pelo menos que tenderão a continuar à frente, já têm os seus planos. E os seus planos consistem numa agudização, ou seja, vai haver um grande impulso nas políticas neoliberais que já estão altamente avançadas. E o que eu queria dizer é o seguinte, é que o novo mundo, ouve-se muitas cartas, vai haver um novo mundo depois, onde se respira melhor, com preocupações ecológicas, preocupações sociais, preocupações de soberania, etc., que esse mundo, não podemos pensar que esse mundo vai surgir Parece que caiu, infelizmente, quando ele ia fazer uma conclusão brilhante aí. Então eu vou tentar de novo, não estou a entender, estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Sim, portanto, sim. O que eu queria, portanto, aquela parte em que eu disse que o pensamento não esteja confinado, espero que durante este tempo todo de confinamento o pensamento não se tenha confinado, que continuemos a ser, que tenhamos continuado a ser cidadãos livres, cidadãos críticos, e que saibamos que não é um vírus que vai mudar o mundo no qual nós vivemos e que os poderes públicos, os poderes políticos têm intenção em exacerbar ainda mais. O neoliberalismo vai passar, depois disto, ou vai está a projetar passar a uma nova etapa de destruição dos nossos direitos, dos direitos sociais, do empobrecimento ainda maior da população, daquela que já é mais precarizada. E, portanto, o que nós temos de pensar é que não é um vírus que vai mudar a nossa situação, não é um vírus que vai permitir ter um mundo melhor depois, quer seja do ponto de vista ecológico, económico e social. Tem de ser a vontade dos homens e das mulheres, a vontade política dos homens e das mulheres para refletirem sobre o que se passa agora e para obrarem, para trabalharem na construção de um novo mundo. Muito obrigada, deputada. Então, pessoal, queria agradecer a participação do nosso público, quem estava ouvindo, mandou perguntas, fez comentários. Agradecer muito a deputada Maria Dantas, a deputada Cristina também, por todas as colocações aqui. Lembrando que o boletim acontece todo sábado, às 10 horas do Brasil, 2 horas da tarde aqui no horário de Lisboa. E no sábado que vem a gente já tem um tema que é sobre a Itália, com convidados especiais, também para a gente se atualizar um pouco. Agradecer mais uma vez, então, Bruno, Jornalistas Livres e as deputadas. Quer falar alguma coisa, Bruno, para a gente encerrar? Eu queria só lembrar também que nós temos entrevistas agendadas todos os dias, os Jornalistas Livres, e que além desse Boletim Europa, nós também, eu no caso, organizo também o Boletim da Venezuela, então fiquem atentos aí que mais ao vivo ao longo do dia entrarão, então curta nosso YouTube, ativem o sininho para ficarem ligados aí. Obrigado, Luísa. Obrigada a todos, tive muito gosto em estar com vocês, Maria Dantas, Luísa, Bruno. Obrigada, deputada.
Obrigada pelo vosso convite. Muito obrigada a todo mundo e, por favor, gente do Brasil, é importante a gente ver o que está fazendo o fascista presidente, é importante a gente falar de tudo isso, mas também a gente tem que se focalizar em outro tema. Por exemplo, a emenda constitucional número 106, o tema do regime extraordinário fiscal, financeiro, de contratações para enfrentamento, ou seja, Bolsonaro está utilizando essa pandemia para fazer emendas constitucionais e utilizar essa pandemia como justificativa, basicamente para afrouxar o controle sobre qualquer tipo de compra pública. Eu deixo aqui essa deixa, porque é importante a gente falar do churrasco do Bolsonaro, mas de trás desse churrasco do Bolsonaro é como se ele tivesse assim uma tela, e de trás dessa tela tem muita coisa ruim acontecendo no Brasil. Então, seguindo essa sugestão da Maria, a gente nos próximos Boletins Europa, nos minutinhos finais, a gente vai aí fazer uma reflexão junto com a Maria Dantas, principalmente ouvir a Maria Dantas, sobre o que vem acontecendo no Brasil. Mas lembrando que o nosso enfoque principal desse boletim é aprender com a Europa, até porque o surto da Europa chegou primeiro aqui no Brasil, e aprender através das medidas da Europa o que é o certo a se fazer, o que não é o certo a se fazer e como realmente combater a essa pandemia. Muito obrigado, Maria, muito obrigado, Cristina. A Maria a gente vai ver na próxima semana, que é a nossa convidada permanente, e a Cristina faça um novo convite para, num próximo boletim, regressar aqui com novas informações sobre a França, sempre muito clara, sempre muito precisa, e com informações e com falas muito importantes. Portanto, no próximo sábado, No próximo sábado. Não, no próximo sábado, no caso, a gente vai falar sobre a Itália, já anunciando aí, a gente vai falar sobre a Itália, mas eu entro em contato com a deputada para convidá-la em um próximo boletim sobre a França. Muito obrigada, Maria Dantas, Luísa, Bruno, um grande abraço solidário e fraterno. Abraço, Cristina, enorme. Enorme. Obrigado a todas e força ao povo brasileiro. Obrigada, força ao povo brasileiro. Força. Força, força.